Já está aqui o nosso convidado, Pepe Escobar, ó, Eduardo. Quem dera, né? Se ele aparecer. Não tem como resumir isso num Pepe Café. Eu ainda nem consegui ter tempo de sentar e escrever sobre a viagem, sobre o que eu vi, sobre a Itália na OTAN. Eu fiz vários podcasts já, mas para os italianos, além das conferências que nós fizemos na semana passada inteirinha, até esse fim de semana. Foi absolutamente... E não acabou, porque daqui vai ter uma conferência especial em Roma, no sábado, falando de Rússia, China, BRICS, OTAN e Itália. É mais ou menos um fecho de ouro desse viaggio em Itália e dessas conferências ligadas ao meu último livro em italiano, como vocês podem ver, chama-se O Século Multipolar. Por uma coincidência enorme, ele saiu aqui, foi publicado aqui em Premiere Mundial, até antes dos Estados Unidos, onde eu publico os meus livros. Meus livros são publicados nos Estados Unidos sempre antes e depois eles têm contrato, são revendidos, são publicados em outras línguas. Por exemplo, a edição do meu último livro dos Estados Unidos saiu na Coreia do Sul há 2 semanas. Este aqui vai sair uma versão similar na Rússia. Está sendo traduzido em russo, mas é uma tradução extremamente complicada. E está indo já há vários meses, não está pronto ainda, eles trocaram de tradutor. Eu espero que ele possa ser publicado na Rússia no início do ano 2026. Na Itália, eles foram muito mais rápidos. Eles já publicaram os meus 2 livros anteriores, mesma editora, Anteo. Vocês podem procurar e vocês podem comprar online. E a Anteo já tinha publicado os 2 últimos que saíram nos Estados Unidos, que vendemos livros em todas as depois das nossas conferências, muito legal. Não adiantar a propaganda do As conferências foram abrangentes. A gente rodou 3 meses sobre o posicionamento de Trieste, essencial na expansão da OTAN. A OTAN está militarizando o porto de Trieste, porque eles querem que o porto de Trieste seja uma ligação direta do que se chama Intermarium, ou Trimarium, o Mediterrâneo, o Báltico e o Mar Negro, que na cabeça dos dementes da OTAN tem que ser controlada pela OTAN, os 3. Depois, nós fomos a Bolonha. Foi excelente, porque Bolonha, como vocês sabem, é uma cidade, sempre foi extremamente progressista, desde o final da guerra. Eles me contaram das dificuldades mesmo em Bolonha. Por exemplo, a nossa conversa foi em um cinema, porque não pôde ser na Universidade de Bolonha, que é, mais uma vez, colonizada culturalmente por Bruxelas e pelos woke de Bruxelas, e pelos woke do governo italiano. Bom, mas a conversa foi sensacional. Em todas as conferências, as perguntas são excelentes, as pessoas são muito bem informadas. A maior parte, sim, não tem muitos jovens. A análise criativa e independente na Itália tem que chegar aos jovens. E isso é um problema que todos enfrentam na Europa inteira. Mas a minha geração, por exemplo, baby boomers e gerações posteriores, estava em peso. Em todas as datas das nossas conversas. Depois, teve 2 dias absolutamente excepcionais no Piemonte, onde a nossa conversa foi em uma sala especial em Ivrea, que é a sede da Olivetti, e no dia seguinte, com os meus amigos italianos, nos deram uma visita privada, guiada, de todo o complexo Olivetti, que é um negócio absolutamente indescritível. Isso precisaria um ensaio, um livro especial para explicar. Tem alguns na Itália, mas são apenas descritivos. Precisaria ser escrito um ensaio interpretativo da importância da Olivetti como um experimento de humanismo industrial. É único no Ocidente, praticamente. É algo que, por exemplo, os russos e os chineses podem entender facilmente, mas no Ocidente é muito difícil de explicar. E não é por acaso que, no final, a Olivetti foi desmembrada. Ela foi comprada por Carlo De Benedetti, incorporada à TIM, e foi basicamente sufocada. E era um experimento não só de alta tecnologia, muitos de vocês lembram da Olivetti, porque eram as melhores máquinas de escrever do mundo. A minha geração, por exemplo, nós crescemos com máquinas Olivetti. A minha primeira máquina de escrever foi uma Letra 22. Quando eu vi o processo de criação da Letra 22 nessa tour em Ivrea, eu quase chorei.
É bárbaro. Você volta ao seu passado e você vê a beleza do projeto, do desenho, do espírito comunitário de você criar uma máquina de escrever portátil, bonita, com super design, levinha, que você pode levar para todos os lugares e integrando as pessoas. Sensacional. E isso só poderia ocorrer numa empresa de uma visão muito, muito além de tudo, como é o caso da Olivetti. Bom, depois teve a minha cidade de coração. Os mais novos aí nem sabem, nem lembram o que é a Olivetti. A Olivetti, o Pepe trouxe bem aí, uma empresa de máquinas de escrever, né? E a cidade de coração de todos os italianófilos Firenze. Eu volto a Firenze praticamente todo ano. Verdade, e dessa vez foi uma enorme honra fazer uma conferência. E eles ultrapassaram, né? Era um Chile. Como é que é, Eduardo? Não, só que pelo que ele fala ali, eu fiquei na dúvida até. Eu falei assim, ué, ainda existe, mas tipo assim, eles ultrapassaram, agora eles vendem computadores, né? Eles conseguiram ultrapassar, coisa que, por exemplo, a Kodak não conseguiu, né? A Kodak se autodestruiu, né? Quem sabe a história da Kodak, ela antigamente você usava filmes para poder tirar foto, né? E ela que foi uma das criadoras ali da máquina digital que acabou com o próprio negócio, né? Já na Olivetti não, ela conseguiu fazer uma transição, né? Mas o triste da máquina de escrever é que eu nunca aprendi a digitar, a datilografar, nem a digitar, é complicado, né? A Eu catava milho aqui, ó. Catava milho com eu 2 também, dedinhos. ainda hoje. Mas eu catava um milho rápido com 2 dedinhos ali, ó. Eu cato também milho rápido, mas não deu. A máquina de escrever doía muito meu dedo, né? Ter que se acostumar e a digitação me dava dor de cabeça aprender a digitar. Eu acabei não aprendendo a digitação rápida, né? A Maria José Lins disse que a máquina de escrever dela foi uma Letera 22, que era da Olivetti. Ó. A Encarnação Melgar também tinha, ó, Olivetti 22. A Janete, trabalhei e fiz muitos trabalhos de faculdade com a minha amada Olivetti. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Pepe tocou num ponto aqui, ó. Sim, não é uma sala de reuniões montada como um cinema, quase no centro de Firenze, um público extremamente culto e sofisticado. Isso depois de ter passado um dia extraordinário, onde eu voltei, depois de muitos anos, ao convento de São Marco, estava tendo uma exposição sensacional do Fra Angelico, e bom, dá vontade, você vê aquelas células monásticas do 1480, 1490, com aqueles afrescos maravilhosos pintados na parede pela escola de Fra Angelico, e fala, seria legal viver aqui e escapar do horror absoluto do mundo pós-orwelliano. Bom, depois a gente entrou, foi sensacional, nós entramos por dentro, pelas mini estradinhas, saindo de Firenze, através do Chianti e do Val d'Orcia, para o santo grau do vinho, que é Montalcino, onde eu convidei meus 2 amigos com quem eu estava viajando para um almoço jupiteriano em Montalcino, com vista de 180 graus, degustação do melhor Brunello. Bom, depois disso você fala, chega, esse é o sentido da vida. Todo o resto, depois disso, é uma escala descendente para tudo. Bom, mas continuou porque a gente teve uma conversa sensacional num centro cultural em Perugia. Perugia é uma cidade basicamente universitária, tinha um público muito mais jovem, tinha jovens scholars. Em Firenze também foi muito legal, tinha muitos scholars na audiência. É uma responsabilidade enorme para o Pepe Café falar com a elite cultural fiorentina. Isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é um privilégio inominável. Bom, depois de Perugia, estamos de volta nas montanhas, e no sábado a gente vai ter uma conferência especial em Roma. Entre os debatedores estará o ex-embaixador Alberto Bradanini, que foi embaixador italiano, entre outros, no Irã e na China. A nossa conversa vai ser realmente um espetáculo. Já teve podcasts prévios para essa conversa, acho que vai ter bastante gente, e muito legal, vai ser no Teatro Flávio, que é um dos grandes teatros históricos de Roma, e uma enorme honra pessoal. Muitos de vocês não sabem, mas isso como um pettegolezzo, como uma brincadeira, nem tanto. O meu segundo prenome é Flávio. Eu me chamo Petrônio Flávio. Meu segundo nome é Flávio. E eu vou falar do Teatro Flávio. Honra suprema. Ou seja, depois disso eu posso descansar em paz. Mas continua.
Essa introdução durou metade do Pepe Café, porque merece essa introdução. Olha. Eu ia dizer aqui, tá na metade já o Pepe Café e o Pepe nem entrou no tema do vídeo, né? Só falando da viagem dele. Só dando spoiler, eu já reagi a esse vídeo numa live no meu canal, e ele mesmo vai perceber isso, vai passar de 40 minutos, ele vai, ai, esses 40 minutos foi só de introdução, ele mesmo vai se tocar que demorou muito, daqui a pouco ele vai falar, tu vai ver só. Vamos ver se ele fala aqui sobre a doutrina Monroe. Olha, fragmentos de civilização. É como se pode definir uma viagem cultural, artística, geopolítica, geoeconômica, gastronômica também pela Itália. Olha o que eu acho na melhor livraria pequena e sofisticada, diferente. É Livraria Imaginária. Uma coleção espetacular da Eonaldi, que é dificílima de achar, eu estava procurando há algum tempo, e essa é a edição original, que saiu apenas há alguns anos, uma coletânea de textos dos humanistas italianos. Está todo mundo aqui, inclusive textos de Leonardo da Vinci. Esses são fragmentos de civilização. Essa é a Europa verdadeira. Não é aquele bando de chihuahuas medíocres em Bruxelas e os seus vassalos espalhados como líderes nas grandes capitais europeias. Esse é o verdadeiro nó de um Estado-civilização, que é a Itália, e isso, uma conversa muito tocante que eu tive com várias pessoas, e muitos deles scholars, que os italianos mesmos não valorizam o seu patrimônio artístico, cultural, político, histórico, absolutamente inigualável. E a minha resposta para eles era sempre a mesma. Vocês devem ter presentes dentro de vocês que o grande Estado, civilização do Ocidente inteiro, sem competição nem de longe, é a Itália. E é tudo que a Itália representa. Então, muito legal esse diálogo entre piemonteses, friulani, vênetos, fiorentinos, peruginos, com esse nômade que eu tentei passar em todas as conversas o que acontece do outro lado, o que acontece do que a gente já está denominando a partir dessas conversas o Muro de Istambul. O Muro de Istambul é que praticamente está dividindo essa Europa demencial das elites de Bruxelas da Eurásia inteira. A Eurásia começa quando você chega a Istambul. E começa basicamente quando você atravessa Istambul e sai do lado europeu e entra no lado euroasiático. Bom, humanistas italianos. Bom, isso a gente podia falar até o final dos tempos. Mas o nosso assunto principal, onde finalmente estamos chegando, é a nova doutrina de segurança nacional americana, que foi, evidentemente, um dos assuntos principais durante toda essa semana pela Itália inteira, pela Europa inteira e, evidentemente, pelo planeta inteiro, porque a doutrina concerne o planeta inteiro. É o império, em sua nova qualificação, em sua nova denominação, basicamente dizendo para o mundo, a partir de agora é isso que a gente vai fazer e vocês vão ter que se adaptar. Esse é o sentido fundamental da doutrina, da nova doutrina estratégica. É muito difícil resumir isso em tão pouco tempo, mas olha, esse é um documento complicado de 33 páginas. Então, fazendo uma leitura transversal para vocês, ele é dividido em áreas, e com os pontos principais frisados para cada área. A primeira delas é o território doméstico e as fronteiras americanas. Eles qualificam como maior ameaça de segurança aos Estados Unidos, imigração. E defender os Estados Unidos contra cartéis e drogas. E é onde entra a história toda da Venezuela, porque a Venezuela tomar conta e expoliar a Venezuela das suas riquezas naturais está sendo organizado com essa narrativa de que temos que enfrentar cartéis de drogas. Principais ações nesse tema. Deslocamentos militares, evidentemente, entre aspas, força letal contra traficantes. Se o Império resolve que você é um traficante, prepare-se. E não vai ter justificação. Eles decidem. É, de novo, o retorno da ordem mundial baseada em regras, entre aspas, sob uma nova denominação, e, de novo, eles fazem e desfazem as casos aí. Pausa aí. Bom, dá até para roubar petroleiro, né? Dizendo que o recurso do petroleiro, da venda daquele petróleo, seria usado para financiar o narcotráfico. Dá para fazer
qualquer narrativa, né? Qualquer narrativa, por mais absurda que seja, o imperialismo, né, se sente no direito de fazer. São os donos do mundo, né, Eduardo? Sim, sim, já há casos de pessoas denunciando ali que aquelas pessoas mortas nos barcos não eram traficantes, muitos pescadores morreram ali, né? Inclusive teve Vamos lembrar que a ainda família de um assim está a família de dentro um do direito pescador internacional, não é morto assim. entrou na Pode falar. corte internacional, né? Inclusive. Sim, sim. E lembrando que isso daí, eu lembro que eu até fiz essa pergunta para o Pitilo, né? Ele discordou um pouco da minha posição. Mas só repetindo aqui, eu acho que esse tipo de ação contra esses pescadores aí já mostra que o Trump não vai desistir de atacar a Venezuela. Porque, na minha opinião, ele está preparando o público, né, para aceitar. Primeiro mata essas Hum, pessoas ali. Tu vê que não é uma coisa certeza. escondida, pelo contrário, tem toda a visibilidade. É para mostrar, estamos matando o traficante aqui, mas eles continuam vindo e depois, então tem que atacar a Venezuela para eles pararem de vir para cá. A narrativa está pronta, né? A narrativa está pronta. Então eles colocam ali, matam pessoas ali, que vamos supor que a maioria sejam traficantes mesmo, né? Vamos supor que, claro que o barquinho não chega nos Estados Unidos, mas vamos supor que sejam traficantes que estejam levando ali de uma das ilhas ali do Caribe para outra, né? Aí o que é? A opinião pública já não é favorável, né, a traficantes de drogas. Então, Sim. vamos matar primeiro essas pessoas que ninguém vai se importar, entre aspas, ninguém vai se importar. Depois a gente diz que, não, temos que atacar agora a Venezuela, que é ela que está mandando esses traficantes nesses barcos para cá. Então tá tudo, a narrativa para o consumidor alienado está pronta, né? O consumidor de mídia alienado está pronto. Então, na minha opinião, é isso. Se o Trump não tivesse matado ninguém, tivesse, vamos lá, só cercado os barcos, até mesmo tomado um petroleiro ali, aqui e ali, você poderia dizer, não, é só uma pressão, só está fazendo uma pressão, né? O que ainda assim já seria, já deveríamos questionar, né? Criticar, né? Mas seria só uma pressão. Mas a partir do momento que ele já começa a matar pessoas ali, é uma forma dele tentar acostumar o público da América Latina para os Estados Unidos começarem a matar abertamente aqui. Matar abertamente é guerra, é bombardeio, né? Então, Até a minha porque, opinião né? continua sendo essa. Até porque, o Eduardo, tu falaste aí dos assassinados nos barcos, né? Mais de 80, né? Não tem uma prova. Os Estados Unidos não apresentou um elemento de prova de que houvesse drogas naqueles barcos e de que fossem narcotraficantes, né? E eles teriam que apresentar perante o direito internacional e a comunidade internacional, né? Outra coisa, né? Eu vi o Trump dar uma declaração dizendo que com esses barcos interceptados e afundados ali, bombardeados, eles teriam evitado a chegada nos Estados Unidos de 85% da droga consumida nos Estados Unidos. Então são assim dados que ele lança no ar, assim, e no dia seguinte ele fala coisa completamente ao contrário. Então é nitidamente uma estratégia discursiva, né? Lança dados, lança acusações, lança suposições sem qualquer base fática, probatória e contextualizada na realidade. E depois, quando todo mundo vê que aquilo ali é uma mentira, tu já está contando outras mentiras, né? Então, essa é a estratégia discursiva do imperialismo, né? Segundo ponto super importante que concerne o Brasil, hemisfério ocidental, que é como Washington como um todo e o Departamento de Estado especialmente qualifica as Américas, especialmente a América Latina. A terminologia aqui é muito importante. Reativar o, entre aspas, corolário Trump da doutrina Monroe.
Ou seja, isso aí em linguagem cifrada é dizer que a doutrina Monroe está mais viva do que nunca, agora em sua fase 2.0, vai ser aplicada e a América Latina é e vai continuar a ser considerada como o jardim, o backyard, o quintal, cultivado ou não, do Império. Preparem-se no Brasil. Isso é o mais importante no que concerne a América Latina e o Brasil. Justificar, ou seja, eles enfatizam na terminologia preeminência dos Estados Unidos e contra rivais não hemisféricos. Isso é linguagem cifrada para combater a China na América Latina. China, Brasil e China. Brasil, o principal parceiro comercial é a China. Então, esperem ofensiva híbrida e algumas não tão híbridas do Império contra a parceria comercial e a parceria geopolítica, não só geoeconômica, Brasil-China. Muito importante na terminologia, de novo. Transferir ativos militares da Europa e do Oriente Médio, o que nós, analistas independentes, chamamos, a terminologia correta, oeste da Ásia, para o hemisfério ocidental, expandir a guarda costeira e a presença da Marinha e da guarda costeira pelo hemisfério ocidental inteiro, ou seja, o Southcom vai ser cada vez mais ativo, e promover investimentos americanos em detrimento de o que eles chamam de controle estrangeiro. Ou seja, multinacionais americanas podem investir à vontade na América Latina, no hemisfério ocidental, mas se for russo, chinês, até europeu, seja de onde for, isso vai ser combatido, sem detalhes. Vocês podem imaginar que tipo de combate vem. Capítulo Renascimento Econômico. Tem um conflito que só os americanos podem realmente inventar. Diplomacia dirigida pelo lucro. Perguntem a qualquer um que estudou Norberto Bobbio ou o professor Michael Hudson, o que é diplomacia baseada em lucro? Bom, não, dirigida por lucro. Impressionante. Reduzir a migração através de acordos comerciais, sem explicar como. Não é com acordos comerciais que você reduz a imigração, é com uma política de imigração, uma política de imigração séria, que nem os Estados Unidos nem a União Europeia tem. Balançar o comércio com a China com reciprocidade, entre aspas. Cortar o máximo possível importações da China. E fazer partnerships, fazer ligações comerciais privadas, parcerias privadas para aquisições na América Latina e no Sudeste da Ásia. Ou seja, multinacionais americanas vão cair matando, querendo comprar tudo que tiver à venda ou não, ou ser forçado a vender, não só na América Latina, como no Sudeste da Ásia. Bom, sessão... E aqui que entra o senhor Tarcísio Freitas, né? O Flavinho Bolsonaro, agora pousando de... Hoje ele já estava pousando de mais moderado aí, né? Tão louco para ganhar a eleição do ano que vem, para vender o que sobrou, né? Para vender o que sobrou, porque o Paulo Guedes já entregou a Eletrobras, já entregou a maioria das nossas refinarias, né? Mas ainda tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, tem muita coisa nossa ainda para ser vendida, né? E aí eles vão precisar aqui de um bom gerente, né? Da coisa para aplicar essa doutrina deles aí, né? Ásia-Pacífico, que os americanos chamam de Indo-Pacífico, que é um conceito que não existe. Só na cabeça do Pentágono e na cabeça do Conselho de Segurança em Washington. Isso é o mais demente, porque não tem nada a ver com a realidade. A China não quer acoplar Taiwan à força. Rogério Matuque o projeto chinês é de uma reintegração pacífica de Taiwan à China até, segundo Deng Xiaoping, 2049. Se não for antes, não tem problema. 2049 é uma data mais ou menos limite, que é uma considerando a interpenetração econômica e tecnológica dos dois, além do fato de que falam a mesma língua, é um processo mais ou menos inevitável. Vai ser o que muitos de nós definimos como um país, três sistemas. O segundo sistema é Hong Kong, que está funcionando muito bem depois dos ajustamentos. O terceiro será Taiwan, um país, três sistemas. Isso é muito importante. Pela primeira vez, a China não é mais uma ameaça para a administração Trump 2.0. Ela é qualificada como um competidor e um rival econômico quase ao mesmo nível. Muito importante. Oeste da Ásia. Mais investimentos, usar contra-terrorismo via as monarquias do Golfo
isso também não está explícito, mas, muito importante, não vão tentar câmbios de regime no oeste da Ásia. Isso significa que, tecnicamente ou teoricamente, não vão tentar um câmbio de regime no Irã. Muito importante. Isso é assim. É o único lugar que eles ainda não fizeram o câmbio de regime, né? Já foi o Iraque, já foi a Síria, já foi o Líbano, né? A Líbia. Tentaram na Turquia. Só falta o Irã, né? Tentaram na Turquia com Revolução Colorida para cima do Erdogan, né? Só falta o Irã mesmo, né? Ser cobrado. E a ser cobrado pela terminologia deles mesmos. Rússia. Business, que é a conversa, que é algo que a gente conversou muito aqui na Itália. Vinham sempre perguntas sobre o que os Estados Unidos querem mesmo da Rússia. Business. Na linguagem deles, extração de minerais e de energia estratégica, ou seja, eles querem investir, fazer parcerias, oligarquia americana, oligarquia russa, para explorar as riquezas naturais da Rússia, mas de uma maneira legal. Muito importante. Praticamente não se fala de Rússia no texto da doutrina estratégica. Os Estados Unidos, sob Trump 2.0, essa é a grande manchete, na verdade, estão querendo normalizar as relações do Império com a Rússia. Isso pode ser cobrado deles dia a dia, a partir das próprias promessas deles na nova doutrina estratégica. Por quê? Porque eles mudaram a narrativa, mais uma vez. A narrativa agora principal é conter a China, explicitamente, entre aspas, via investimentos muito bem focalizados, ao mesmo tempo em que devem restaurar a estabilidade estratégica, entre aspas, com a Rússia, aí é o problema, através de um cessar-fogo na Ucrânia. Um cessar-fogo na Ucrânia não vai estabelecer ou normalizar as relações Rússia e Estados Unidos. É isso que Trump e o seu círculo ainda não entendeu. E é isso que Putin e o seu círculo vai continuar tentando fazer. Trump e todo mundo, Witkoff, Kushner, todos os outros em volta entenderem. Bom, eu deixei para o fim a... Como é que ficou a questão do cessar-fogo, hein? O ilegítimo lá da Ucrânia, o Zelensky, né? Andava se reunindo com os europeus aí, disse que ia apresentar uma proposta alternativa, mas que ele não podia admitir cessão de territórios. Então não vai ter cessar-fogo nenhum, né? Não, é claro que ele não quer aceitar e ele tem ali, acredito que ele não faz isso sozinho, né? Porque se ele estivesse sozinho, ele não teria o que fazer. Eu acho que países europeus, eles estimulam Claro. que ele continue na guerra. Muito provavelmente esses países têm lucrado com comércio de armas, alguma coisa nesse sentido, né? Porque não é só porque são, vamos dizer, eu acho que não. não é só perversidade, né? Ainda que tenha um grau alto de perversidade naquilo que eles estão fazendo, é perversidade, mas somada à busca por lucro, né? Então eu não acho que não imagino só armas, né, Eduardo? Nem só Sim. armas eles estão vendendo para a Ucrânia, acho que eles estão vendendo até comida para a Ucrânia, tudo, né? Eles devem estar abastecendo ali a Ucrânia e a Ucrânia deve estar comprando, é uma bola de neve, né? A Ucrânia deve estar comprando isso com as ajudas que vêm dos Estados Unidos, né? Então é um grande negócio para todo mundo ali, né? Essa guerra continuar, né? Sim, e tem a questão de eles podem usar justificativas para fazer ajustes fiscais, né? Não, precisamos militarizar mais o país. Aí cortar gastos sociais que eles já queriam cortar mesmo, né? Só que como a Europa tem muitos programas sociais, uma assistência, um estado de bem-estar social de fato, né? Então fica muito mais difícil para eles aceitarem, né? Aceitarem esse tipo de corte de gastos que não cause uma revolta social, né? Então eles usam a justificativa da guerra. E ainda tem coisa pior que surgem novos relatos aí que o Zelensky poderia estar preparando uma bomba suja, né? Que fica na dúvida aí se ele vai utilizar uma bomba suja nuclear ou se ele vai utilizar de novo aquelas ideias das armas químicas, né? Para forçar uma intervenção
do Ocidente ali, ou uma ajuda maior do Ocidente contra a Rússia, né? Perfeito. Coisa mais. O que está causando, evidentemente, ataques cardíacos em série aqui na Europa, que é Europa-OTAN. Na linguagem oficial de Trump 2.0 é mudar o peso da colaboração. Ou seja, quem vai arcar com a OTAN a partir de agora não é mais o Império, são os europeus. E eles estão desesperados porque eles estavam acostumados com aquela moleza infinita de que os americanos faziam tudo. Agora vai ser desculpem. Acabar com a expansão porta aberta da OTAN. Ou seja, a OTAN para onde está, não vai ter mais expansão. Tecnicamente, é uma vitória russa por procuração já. A OTAN não vai se expandir, isso significa que não vai se expandir na Ucrânia. Final. Linguagem da própria doutrina. Sim, porque só falta a Ucrânia, né? O que mais, além da Ucrânia, quem não entrou na OTAN? Acho que todo mundo ali entrou na OTAN, né? Não tem mais ninguém, eu acho, né? Tem um aspecto muito interessante que justamente está provocando esses ataques cardíacos em Bruxelas, nos wokes e no bando de chihuahuas, cultivar resistência a políticas da União Europeia. Isso está explícito. Opa! Linguagem explícita. Ou seja, não servem para nada a não ser comprar nossas armas e pagar em euros. Esse é o destino da União Europeia. Esse é o destino de Bruxelas sobre a União Europeia e sobre a OTAN para Trump 2.0 e para o que pode seguir, se os republicanos conseguirem mais 2 mandatos depois de Trump, sucessivos depois de Trump. Isso significa, na prática, obrigar 5% de despesas militares do PIB, o que nenhum dos chihuahuas da União Europeia pode arcar, porque eles não têm como fazer isso. Isso seria cortar o que ainda resta de serviços sociais, de investimento em educação, saúde, etc. E tal, o que provocará certamente uma rebelião em massa em todos os quadrantes da União Europeia. Em linguagem explícita, não haverá crescimento da OTAN. Repetindo o que nós estávamos conversando alguns minutos atrás. E chega dos Estados Unidos, em linguagem deles, chega dos Estados Unidos como, entre aspas, o poder balanceador de último recurso. Os Estados Unidos não vão balançar mais nada. A União Europeia, a OTAN e a União Europeia querem uma guerra eterna contra a Rússia? Virem-se militarmente, com a grana que vocês não têm, com o budget que vocês não têm, com a revolta das suas populações que será inevitável, contanto que vocês comprem nossas armas, nós, o Império. Bom, esse foi um resumo prático e aproximado a vocês desse documento que é de uma importância imensa, porque afeta o planeta inteiro. Ninguém sabe se isso vai ser cumprido. Para começar, ninguém sabe quem redigiu essa doutrina. Não foi Trump. Trump não redige documentos estratégicos, ele não é estrategista, ele não lê. E ele é incapaz de dividir, por exemplo, como é dividido nesse documento, as áreas estratégicas de influência e o que está acontecendo e o que deve ser feito. Quem escreveu? Não foi aquele tonto ex-comandante de um platô no Iraque, o secretário da Guerra Eterna, Rex Hess. Não foi o tonto Rubio, que quer invadir Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Patagônia, Terra del Fuego, tudo, porque é um imbecil que não sabe absolutamente nada de política externa. A única coisa que ele tem na cabeça é Cuba, Nicarágua, Venezuela. Então, quem escreveu essa doutrina? Eu deixo aberto um mistério para vocês, e eu deixei para o último minuto o presente que eu recebi quando eu cheguei em Veneza no início da nossa conversa. Vocês vão entender tudo e eu não preciso explicar para ninguém. Boné maga, não Estou na Itália. Make Roman Empire great again. O Império Romano vai voltar. Tchau, Tuti! Até a semana que vem, da Itália, mas no sul. Tchau. Para com isso, Pepe. Não me vem com essa. Império Romano de volta. Tu tá maluco, Pepe. Tá maluco. Eu acho que isso aí foi para puxar o saco dos espectadores italianos, né? Que ele tá na Itália e tal. Claro, né? Uma brincadeira dele. Eu vi mais como uma brincadeira. Não, é brincadeira, claro. A Maria José Lins, exatamente, quase todos estão na OTAN. Parar mais para onde? Vai parar na Ucrânia na marra, né? Os russos não deixaram, senão a Ucrânia tinha entrado na OTAN também. Tu tem alguma resposta para essa pergunta do Pepe, ou Eduardo? Quem redigiu este documento? De página ali? É difícil mesmo, porque
Eu acho que ele tem razão ali na colocação dele. O Trump, o Marco Rubio e o Peter Hegseth com certeza não foram, né? É que tem os neocons, né? Os neocons têm bons técnicos ali, bons caras para escrever documentos nesse sentido, né? Mas esses caras que aparecem mais, dificilmente eles são aqueles que fazem a parte técnica ali, até os É, seus assessores e tudo mais, com né? certeza. Mas a única coisa que fica de diferente entre o governo Trump e o governo Biden é a questão da Ucrânia mesmo. Ficou nítido isso, porque todos os outros conflitos o Trump está continuando, né? Acho que mais ali Ah, uma mas eu acho que questão da tem Ucrânia. diferenças, ô Eduardo. A questão da Venezuela, por exemplo, nem perto de Mas ter essa escalada que teve, O né? Biden se manteve, mas eu estou falando, a Venezuela, ele aumentou a pressão na Venezuela e tirou da Ucrânia, mas a pressão do governo Biden sobre a Venezuela também foi constante, não foi Não, mas não com as ameaças bélicas que estão acontecendo aí, né? mas houve tentativas de golpe interno, ó. Sim, houve Só mudou a dinâmica. apoio à extrema-direita venezuelana com muita força, né? As guarimbas, tudo isso sim, né? Mas não chegar neste ponto que chegou agora de uma intervenção militar mesmo, né? Acho que nesse Sim, ponto há sim. uma diferença, né? Eu não concordo com essa teoria de que os governos democratas e republicanos são exatamente a mesma coisa, né? Eu acho que os dois são imperialistas, né? Os dois são faces do imperialismo, né? Mas eu acho que tem uma diferença de ação aí que me parece que existe, né? Não sei. Eu parto da posição um pouco diferente da tua. Para mim, não é que são a mesma coisa, mas que a mudança é muito pouca. É Sim, muito pouca. isso É sim, mais uma estratégia. Você concordamos. pode ver a questão da Palestina, questão da Palestina, o quanto que os Estados Unidos não pararam em nenhum minuto de mandar armas para a Palestina. Todas as bombas que caíram ali foram dos Estados Unidos. Então, foi um genocídio conjunto. O genocídio da Palestina foi um genocídio dos Estados Unidos, assim como foi o Iraque, a Líbia, a Síria, a própria Sim. Ucrânia. Então é mais um genocídio na conta aí desse país criminoso chamado Estados Unidos, tá? O fato de estar Israel ali é só mais um aliado que ele permite que faça genocídio e apoia o genocídio, né? Assim como ele permite que a Ucrânia faça genocídio da população russa do Donbás por 8 anos, né? Ele permite que Israel faça o que quiser ali, né? Então não houve, né? Então teve até vídeo dele, não sei se você chegou a ver esse vídeo, dele se orgulhando, o Trump no parlamento, falando assim, ai, tem uma bomba que eu dei para Netanyahu que é tão destrutiva que eu até tenho medo de que o nosso exército use e eu dei para ele. Quer dizer, e aos risos, né? Quer dizer, esse Sim. pessoal não tem um pingo de humanidade, nunca houve nenhum racha entre o Biden e o Netanyahu, nem entre o Trump e o Netanyahu. Isso é um absurdo. Isso aí E essa tudo que já usa ali para poder atacar o sistema de satélite, tudo, aviões de abastecimento, tudo é tecnologia americana. Não existe isso. É uma elite conjunta. É uma elite conjunta. O pessoal não lembra, mas quem bombardeou o Iêmen também foi a Inglaterra. O que a Inglaterra tem a ver com isso? Porque é uma elite conjunta. A Inglaterra, Israel e os Estados Unidos fazem parte de um consórcio imperialista ali no Oriente Médio, no mundo, né? Então, totalmente, é um totalmente. absurdo. Aquelas coisinhas que vazava na mídia. Trump está irritado com Netanyahu. Trump não Ah, atendeu o telefone de Netanyahu. Que babaquice, gente. isso aí Que é babaquice. fofoquinha bizarra, né? Não, Sem não é qualquer fofoquinha, é fake news fundamento. mesmo, né? Fofoquinha é quando tem um fundo de verdade. É uma É, verdade que você passa, né? Fofoca é uma verdade que você passa, pode aumentar, mas isso aí é fake news mesmo para distrair o público, para o público não achar, né?
Porque ficou muito fácil para os Estados Unidos dizer que Israel que está matando, né? Ah, Israel está matando, a gente. O próprio ataque ao Líbano também teve indícios que os Estados Unidos também atacaram ali o Líbano, né? Diretamente com seus caças. Só que aí não, foram aviões de Israel que atacaram. A gente está negociando cessar-fogo, né? Os Estados Unidos estão ali apoiando diretamente Israel em tudo todos os ataques que Israel faz e fica dizendo, não, estamos negociando cessar-fogo, calma, né? Eu não sei se você percebe também, né? A situação é tão grotesca que o cessar-fogo, né, que continua sendo violado Sim, sistematicamente, é claro, não se compara o que acontecia quando não tinha esse falso cessar-fogo, mas ainda assim há violações sistemáticas do cessar-fogo. Quando foi assinado o cessar-fogo, não sei se você. A situação é tão grotesca que eu não sei se você percebe, não parece que é quase como se Israel estivesse fazendo um favor, tipo assim, ele se comporta como, olha, assinamos um cessar-fogo, tipo, é a certeza tão grande da impunidade que, tipo assim, você queria que a gente parasse de matar, paramos, e pronto. A vida segue, tu não vê nenhuma discussão no Conselho da ONU para sancionar Israel, não aparece para derrubar Netanyahu, o que fazer com Netanyahu, como prender Netanyahu, não se discute mais. Parece que não aconteceu nada, né? Eles mataram 60 mil pessoas, grande parte crianças, e parece que não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Está lá, Israel continua tendo acordos comerciais com vários países, né? Continua sendo recebida. Não foi banida de nenhuma, nenhuma competição internacional. Matou muito mais que perfeito. a Rússia, mas a Rússia foi banida, né? Sim. Matou muito mais que a Rússia na guerra, mas a Rússia foi banida. Matou muito mais criança que a Rússia na guerra, mas a Rússia foi banida do futebol. Matou muito mais Sendo que a jornalistas, muito Rússia, mais sendo que funcionários a da Rússia ONU. está em guerra, né? A Rússia está em guerra contra outro país, né? Israel não Sim, era guerra, era um massacre pura e sim, simplesmente, né? sim, 350 mortes, Eduardo, depois do cessar-fogo, mais de 350 mortes, né? Isso que tu falou aí do sim. Conselho de Segurança, o Emerson Ribeiro está trazendo uma questão interessante aqui, ó. Até é bom para a gente debater em cima. Atualmente, só os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU têm condições de definir a segurança do mundo. O que vocês acham? O que te É parece? difícil dizer, né? É difícil dizer o que. São aqueles países que têm bomba nuclear, né? A verdade é essa. Para relembrar, França, Inglaterra, Estados Unidos, China e Rússia, né? Eu, a princípio, concordo com o Emerson. Acho que esses 5 países são os países que ditam, né, o andamento da humanidade. É exatamente. E aqui, né, eu tenho feito uma crítica aí para a China e Rússia, né, que são membros do Conselho de Segurança e não estão levando para o Conselho de Segurança com tanta firmeza algumas questões importantes, né, como a da Venezuela, por exemplo, que eu acho que já deveria. Hoje foi a primeira vez que eu vi alguém falando isso, que eu tenho dito isso. Eu estou preocupado por que não foi ainda para o Conselho de Segurança essa questão da Venezuela, né? E quem poderia levar para lá seriam Rússia e China, que tem um assento lá. Hoje eu vi o camarada da Telesur, estava falando no ICL, Nacho Lemos, que é o correspondente da Telesur. Ele foi correspondente aqui no Rio de Janeiro, muito tempo da Telesur, agora ele está em Buenos Aires. E ele falou isso, que preocupava ele o fato do Conselho de Segurança não ter ainda colocado na pauta a ofensiva contra a Venezuela, né? E na questão da Palestina, a gente precisa lembrar que China e Rússia se abstiveram na votação daquele plano, né, dos Estados Unidos de botar o Tony Blair como um gerente, né, da questão, deixou o povo palestino fora, né, dos processos de reconstrução, de estabelecimento de uma nova situação ali em Gaza, né?
Então, eu achei preocupante essa atitude aí da China e da Rússia, que poderiam ter vetado, né? Se eles tivessem vetado, o plano não passava e teria que ser aberta uma nova discussão, né? Enfim, mas eu concordo com a questão central que o Emerson traz, né? Que é dos 5 países serem os fiéis da balança aí, né? Se esses 5 não tiverem acordo sobre questões ali, dificilmente a gente tem alguma saída, alguma solução, né? Beleza. Portinho, mudando de assunto, eu botei aqui no chat, né? Eu fiz uma live, infelizmente deu pouca gente, porque o canal tá em baixa, né? Mas é sobre o diário do guerrilheiro Carlos Lamarca, né? É impressionante, eu não sabia que ele tinha deixado um diário, né? Eu achei que era apenas algumas cartas que ele enviou para a esposa, e faz parte, essas cartas fazem parte do próprio diário, né? Que ele escreveu em forma de diário. Mas é muita coisa, eu imaginei que fosse pouca coisa, né? Porque eu via trechos, né? Mas a Folha de São Paulo ali publicou em 87, né? E eu consegui recuperar através do site Documentos Revelados, que publicou essa reportagem, e é muito interessante. Eu fiz uma live sobre isso, e é muito interessante ali a discussão que ele tinha, né, sobre o trabalho de base, sobre até o machismo, né? Ele discutia ali, não, tem um companheiro ali que acha que mulher é só para ser cantada. Tipo assim, diversas discussões que são bastante atuais no dia de hoje e que ele discutia ali, falando com a esposa dele, né? Aí mostrando ali questões relacionadas ao que ele ouvia ali pela rádio, né? Lembrando, eles usavam aqui um rádio antigo, né? E os rádios antigos eles pegavam estações tem uma frequência ali que eles pegam estações internacionais, né? E ele falava sobre isso. É muito interessante essa live aí. E se tiver mais alguma coisa, queria botar um momento cultural aí, indicar uma série aí que eu comecei a assistir, uma série antiga, mas é que foi recomendada ali pelo Anselmo do canal Hoje no Marcelo Militar, né? O canal que de vez em quando ele aparece aqui no chat da Voz Trabalhadora. Eu achei muito interessante. Perfeito, vamos lá no momento cultural. Também já estou num avançado de hora aqui, Eduardo. Vamos fechar com esse momento cultural aí.